Olá pessoal, essa é a nossa aula 1 e nós iremos começar já pelo assunto mais importante da nossa vida como mãe, da nossa vida até mesmo como ser humano. Nesta aula 1, eu irei trazer para você o que é essencial ser apresentado, ser mostrado ao bebê e à criança de 0 a 7 anos, como educar pelas leis naturais de 0 a 7 anos. Nessa aula, vamos desenvolver um pensamento positivo sobre como hoje nós podemos olhar para a educação de forma prática, simples, natural e extremamente responsável. Porque nós somos sim responsáveis pela educação nossa como adulto, do nosso filho, da nossa filha, do nosso aluno e de todos ao nosso redor. Mas você só entenderá o tamanho dessa responsabilidade se você entender que você possui 7 leis de intelecto, 7 leis de relacionamento, 7 leis para se comunicar, 7 leis como um ser humano natural. Essas leis, gente, elas regem o nosso intelecto, a nossa abertura para esse mundo, para absorver esse mundo. Essas leis regem nosso corpo, regem nosso poder de escolher. Essas leis regem a nossa vida, porque são a nossa própria natureza. Então, para começarmos esse incrível assunto, vamos falar primeiro do que o ser humano é desde o seu nascimento. Desde o seu nascimento, pelas leis naturais, nós já temos uma comunicação. Essa comunicação é óbvio, não é verbal, não é corporal, né? Essa comunicação ela é anterior a tudo isso. Então, qual a primeira comunicação de nós bebês, quando fomos bebês, e hoje dos bebês que estão à nossa volta? Qual a primeira comunicação que se abre na vida do ser humano? Quando você começa a pensar por esse ângulo, você já percebe que tudo que o ser humano produz é uma maneira de comunicar o que está sentindo, qual é o seu nível de intelecto, qual o nível de linguagem que ele está. Então, tudo que nós fazemos desde o nascimento comunica o nosso nível, a nossa fase, a nossa linguagem. Gente, então é por aí. Qual é a primeira fase do bebê? Ele não é verbal, ele não consegue dominar o seu corpo, mas ele produz som, ele produz intensidade, ele demonstra emoções pelos sons que produz. Né? Ele está aprendendo a sentir esse mundo. Então essa comunicação ela é muito sensível, que nós chamamos nas 7 leis, nas 7 linguagens naturais de vibracional. Essa primeira comunicação ela é vibracional. Gente, o que é isso? É a nível do sentir, né? Então, muito antes de eu me comunicar com o verbo, quando sou uma criança, quando sou um bebê, eu não posso me comunicar com o verbo. Eu não sei fazer isso, isso não é natural, né? Então, o que a gente faz? Como a nossa natureza? Nós começamos a sentir, a absorver todas as coisas ao redor, suas vibrações sonoras, não sonoras, as vibrações de cor, elas chamam atenção, né? As vibrações da mãe, da família, dos ambientes, todo o tato, todo o corpo sente essas vibrações, o bebê é extremamente sensível. E isso dura o primeiro ano inteiro. Assim que ele completa essa primeira fase de sentir, ele passa para a próxima linguagem. A próxima linguagem é a corporal, onde ele começa a demonstrar mais habilidade corporal, interesse corporal, mobilidade corporal. Gente, o que eu quero mostrar para vocês? É que existe uma natureza sendo mostrada para a gente. Existe uma natureza que ninguém domina, que ninguém tem como alterar isso de uma maneira
a escolher se isso vai acontecer ou não. Isto é natural, é a nossa natureza. E nós, nas 7 linguagens, descobrimos e estamos, através dessa semana incrível, passando esses conteúdos para vocês, porque essa grande descoberta na minha área de educação musical, artística, focada em desenvolvimento humano, em educação, essa descoberta pode mudar e vai mudar a maneira com que a gente percebe o que é educação. Né? Quando a gente vê que educação ocorre a todo momento, ocorre pelos ambientes que nós vamos, não somente em alguns ambientes. A educação está a todo momento acontecendo, ela é a nossa natureza. Gente, quando a gente começa a olhar por esse ângulo, nós começamos a dar valor para todos os momentos e a perceber coisas que estão esquecidas, desapercebidas no nosso corre-corre do dia a dia. Então eu estou aqui para isso, para mostrar para você que existe sim uma ordem natural de desenvolver as crianças, uma ordem natural da gente como adulto, sintonizar, resgatar essa natureza que nós temos, essa felicidade que nós buscamos e que nunca chega. Por que não chega? Porque nós estamos fora da nossa natureza. Nós não estamos sendo o que deveríamos ser. Estamos sendo educados por meios de vida muito antinaturais. Eles não estão atendendo a nossa natureza humana e não estão dando tempo para o desenvolvimento natural acontecer fase por fase. Eu vou trazer isso nessa semana, gente. Esse é só o primeiro conteúdo, é a primeira aula e ela vai abrir todos os próximos conteúdos. É muito importante que você comece por esse conteúdo, para você perceber que existem leis na fase de desenvolvimento humano que estão muito além de pedagogias, que estão muito além desse ensino onde eu trago algo para você aprender. Então, o que está além disso? São leis naturais, que nós não temos o controle sobre elas. Nós podemos duas coisas, gente, duas coisas. Você pode facilitar o desenvolvimento natural do seu bebê, da sua criança, ajustar o seu adolescente, ajustar você como adulto, botar em ordem novamente com esse desenvolvimento natural, olhar para isso, se organizar dentro dessa natureza, ou você pode, a segunda opção, estar atrapalhando esse desenvolvimento, exigindo coisas que não são importantes, que não são necessárias e que estão fazendo a sua criança sofrer, que estão fazendo você sofrer. Você pode estar se exigindo como pessoa em coisas que não são relevantes e pode executar a mesma coisa com a criança. E a gente vê isso na educação, né, pessoal? A gente vê exigência demais para um lado e não para uma totalidade. As 7 linguagens naturais, elas vêm nos mostrar nossa totalidade, nosso mecanismo natural, nossa escadinha, fase por fase, para que a gente possa se desenvolver com todo o potencial que a gente tem. Mas se a gente não vive isso, se isso não é estimulado, se os ambientes, eu sempre vou voltar para o ambiente, porque é o ambiente que cria tudo isso, se os ambientes não proporcionam aprendizado natural, nós não vamos ter isso em nosso intelecto, em nossa comunicação, em nosso campo de visão. E é sobre esse tema que eu quero falar, porque o nosso campo de visão, ele também é uma linguagem. Ele é uma linguagem natural. A nossa capacidade de ler o mundo, ler a nós mesmos. Então, isto é natural. O bebê tem essa linguagem na proporção da idade dele, das vivências dele. A criança vai ter essa linguagem, quarta linguagem, linguagem de leitura, ela vai ter isso na proporção das vivências dela. E o adulto, o adolescente também vai ter sua visão, sua leitura dentro das suas vivências,
dentro da sua bagagem natural, dentro das suas lições de vida. Então, gente, vamos falar sobre isso agora. Nós como seres humanos, vamos sempre ter um fator que vai nos estimular. Esse fator é o principal fator que nas 7 linguagens nós consideramos como importante, que é o ambiente. Gente, o ambiente, ele é um ambiente de alimentação. Nós somos alimentados pelo nosso ambiente, assim como a planta. A planta, ela é alimentada pelo seu ambiente. E eu tenho aqui justamente uma planta que é para mostrar esse ambiente. Vamos comparar a criança, o seu filho, vamos comparar essa criança com essa planta, né? Gente, essa planta, ela é uma planta que veio de um ambiente para cá. Ela está aqui sobre um outro ambiente, um vaso de flor, e ela está com a raiz limitada. Ela está sendo alimentada somente por esse ambiente aqui, por esse vaso de flor. E você sabe o que vai acontecer com essa planta. Essa planta vai murchar, ela vai não ter mais aquele nutriente que ela tem na terra e ela vai ter um tempo de vida menor do que ela teria ao ar livre no seu meio de vida natural. O que eu estou mostrando, gente? Quando a gente vê que uma planta se desenvolve pelo seu ambiente, é nutrida pelo seu ambiente, se a gente colocar essa planta também na escuridão, ela não vai ter esse outro ambiente ao seu redor. Então isso vai fazer falta para a nutrição dela. Quando a gente compara uma criança com uma planta, um adulto, um ser humano com uma planta, é facilmente de perceber. Nós somos uma natureza nutrida pelos nossos 5 sentidos. O nosso tato, o nosso paladar, o nosso olfato, nossa visão e nossa audição. Nossos 5 sentidos são nossos receptores de luz, são nossos receptores de cor, de vibrações, de gosto, de cheiro, de calor. Então, nós estamos recebendo alimento, estímulo o tempo inteiro. O seu filho, desde a barriga, ele recebe estímulos, ele recebe vibrações do ambiente da barriga. E depois, quando nasce, nós recebemos vibrações de todos sem exceção, sem interrupção. É muito importante você entender isso. O estímulo não para de acontecer, nem quando dormimos. E o maior estímulo, até quando dormimos, auditivo, ele capta tudo ao redor. Ele capta tudo, o nosso tato também, ele capta tudo que está acontecendo e que está vibrando ao nosso redor. Então, gente, esta é, por lógica, a primeira educação do ser humano. Se o ser humano é educado e desenvolvido pelos estímulos que recebe, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Vamos nos perguntar. Nós devemos cuidar de cada estímulo. Nós devemos proteger cada sentido. Nós devemos proporcionar o que esses sentidos querem descobrir. Porque esses sentidos, eles estão se comunicando com a gente em ordem. Eles estão falando que eles querem sentir tudo por primeiro. Depois eles querem provar com o seu corpo por sua própria experiência. Depois eles começam a falar sobre isso. Depois eles começam a ter questionamentos, perguntas, leituras diferentes. Depois eles querem modificar, eles querem se escrever diferentemente do que está acontecendo ou copiar o que está acontecendo. Eles querem se escrever. Depois eles começam a criar. E depois nós ganhamos um intelecto capaz de pensar, de distinguir, de cognizar o que tudo isso envolve. Gente, esta ordem natural, ela está em todos nós. Nós só temos que olhar para isso. Você, mãe, pai, educador, precisa
olhar para estas leis naturais, que se abrem de 0 a 7 anos e que vão se mostrar naturalmente. Naturalmente. O que acontece é que hoje nós não estamos mais deixando que isso aconteça. Nós estamos prejudicando essa ordem natural. Nós estamos fazendo com que as crianças pulem etapas, com que as coisas cheguem em ordem atravessada, em desordem. Nós estamos exigindo, às vezes, a 4ª linguagem, a criança não desenvolveu nem a 1ª. Então, gente, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que mudar e vamos ter que começar a estimular as crianças pela sua ordem natural e principalmente nem a estimular, mas é parar de atrapalhar. Esse é o convite das leis naturais, para que você, mãe, pai, educador, olhe para esta realidade que nós estamos trazendo. As 7 linguagens naturais estão aqui para ajudar você a ter uma visão mais simples e prática sobre o que deve ser feito, sobre como alimentar essa natureza pelo que ela precisa e não pelo que você acha que ela precisa. Gente, de 0 a 7 anos, o que nós devemos fazer? De acordo com as leis naturais, nós temos que nutrir o ambiente, mãe, pai, educador, escola, lugares. O ambiente deve nutrir os 5 sentidos da criança, do bebê e seus próprios. Porque nós só vamos perceber o sentido do outro se nós temos desenvolvido em nós mesmos. Então, a nossa proposta de estimulação, a nossa proposta de educação, ela envolve o adulto também. Porque se você não tem os seus sentidos aprimorados, se você não tem as 7 linguagens aprimoradas, você não vai conseguir ver isso no seu filho, na sua filha, no seu aluno. Você não vai ter essa visão. Você não vai poder julgar, olhar, direcionar. Você não vai perceber. Então é muito importante nós falarmos primeiramente de estimular a todos, incluir todos em uma educação que ocorre a todo momento. Olha que legal, olha que interessante. Essa estimulação ela já está acontecendo, mas nós não nos damos conta, né? Porque nunca alguém nos mostrou isso. Isso nunca foi cogitado, isso nunca foi visto. E eu fico muito honrada e muito feliz de estar tendo a oportunidade de sintetizar esse conhecimento, esse assunto, por pesquisar muito e por principalmente, gente, ter vindo da área da música, da área da arte, da área da meditação, da área da neurociência, da filosofia, da espiritualidade. Eu acredito que por ter visto tantos pontos de vista e ter pesquisado sobre esse tema humano, essa natureza humana, em tantos pontos de vista, eu acredito que por isso eu tenho este ponto de vista natural agora para passar para você. E eu espero de fato que você acompanhe os outros dias, porque é tão amplo e tão grandioso o que as leis naturais vêm trazendo, que a única coisa que eu posso te pedir é acompanhe, assista os vídeos o mais que você puder, porque esse é um assunto extremamente amplo, né? Nesta semana nós vamos estar com 5 temas introdutórios às leis naturais. Nós temos também no nosso canal no YouTube 7 linguagens naturais, muitos outros temas, muitas outras dicas, outros assuntos que são abordados, mas o mais importante está sendo passado nesta semana das leis naturais, nesta oficina. Então, já vamos fazer uma prática, já vamos praticar sobre como educar pelas 7 linguagens naturais e atender às leis naturais da sua criança, do seu filho, da sua filha, mas também de você como adulto, como adulta, ok?
vamos praticar e já fazer esse estímulo em casa também. Isso é muito importante para você ter uma primeira sensação do como isso vai acontecer, do como os estímulos que as 7 linguagens vão trazer, eles são profundos e ao mesmo tempo eles são muito simples, porque você vai despertar os 5 sentidos. Você vai poder aumentar o seu poder de percepção através da sua natureza, dos 5 sentidos e por isso olhar para a natureza e os 5 sentidos da sua criança. Gente, já vamos à prática. Vamos à prática. O nosso estímulo de hoje, nessa primeira aula, é o seguinte: campo auditivo. Todo ser humano possui um campo auditivo maior ou menor e de acordo com seus estímulos, com os estímulos do seu ambiente. Tanto que uma pessoa que sofre danos causados pelo ambiente, como música alta, né, como maquinário, ela acaba perdendo a sua audição mais cedo, ela acaba tendo uma perda desse sentido. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso ambiente ele sempre está estimulando este campo auditivo, tanto para mais percepção, quanto para perda de percepção. Gente, que grave, que grave. Porque se o nosso ambiente ele pode aumentar a nossa percepção ou diminuir ela, quer dizer que nós temos que cuidar do ambiente? Sim, é isso, que legal. Nós temos sim que cuidar do ambiente. Então esse primeiro estímulo ele vai mostrar esse poder do ambiente e da distância entre as coisas, somente com esse pequeno estímulo aqui. Então você raspe os seus dedos longe de você, né, bem longe, e depois vai aproximando. Você vai perceber que quando você bate no ouvido, aumenta muito a sua audição. E quando aproxima do campo do ouvido também. Ou seja, é nítido já que tem alguma coisa acontecendo. Antes, a dúvida, antes o som é muito baixo, mas quando aproxima do ouvido, aqui mesmo, ou encosta no ouvido, a audição aumenta muito. Às vezes, dependendo do estímulo que você fizer, se for um plástico, você vai ver que quando chega no campo auditivo, incomoda, chega a doer. Quando é algo mais duro, mais rígido, mais sonoro. Então, essa experiência já mostra para você o quanto o nosso sentido está funcionando. Se você chegar de longe e ter uma audição boa, opa, então esse sentido está aprimorado. Se você chegar aqui perto e não ouvir nada, então você teve perda auditiva. E assim, gente, assim acontece para as crianças. Desde o nascimento, a criança ela tem esse campo extremamente expandido, sensível, ela vai capturar tudo, até mesmo o que está muito longe. E o que a gente faz quando as crianças nascem? Nós gritamos. A sociedade grita para dar oi, para dar tchau, para brincar, para tudo. O relacionamento é a base do grito. E isso é invasivo, é agressivo para esse sentido, né? Tanto que as famílias ainda gritam, as mães ainda xingam, pais, mães, as professoras, que deveriam ter uma comunicação afetiva, apaziguadora, calmante. Deveriam ser um calmante esses ambientes. E hoje esses ambientes estão caóticos. Caóticos é grito para todos os lados, porque ninguém sabe o que isso causa. E eu estou aqui com as 7 linguagens para trazer isso. Porque nós vamos ter que olhar para o que está acontecendo, nós vamos ter que olhar para a natureza das coisas. Não há saída, não há saída para a gente. Nós estamos gerando quadros de vida não belos,
não benevolente, sem saúde, sem paz. Então nós estamos totalmente fora da nossa natureza. Mas agora chega o momento. Chega o momento da gente despertar nossa visão, nossa consciência para a nossa própria natureza. Faça esse teste com você, né? Você, pai, mãe, educador, pegue isso, coloque no seu campo auditivo, faça com outros objetos, com balão com sementes, com garrafinha, afasta e aproxima. E você pode fazer isso no bebê também, na criança e no bebê. E sempre atentar ele para ouvir. O que é isso? Questione. Quando a gente questiona, abre-se a possibilidade da ideia, do pensamento. A gente começa a desenvolver a natureza quando a gente começa a questionar. Então, esse intelecto natural que todos temos, ele precisa de questões. O que é isso? Ele precisa conhecer. E pelos 5 sentidos, por questionar tudo que está ao seu redor, esse intelecto ganha muita experiência, muita bagagem e sabe se relacionar com as coisas e desenvolve suas 7 linguagens naturais. Mas principalmente, nosso dever como mãe e pai, como educador, é promover esse espaço no ambiente de estímulo, no ambiente de vida, no ambiente de convivência. E assim nós teremos outra realidade de comportamento, 5ª linguagem, outra realidade de comunicação, de inteligências, de habilidades, outra realidade de vida, através sim de uma educação genuína, uma educação possível, uma educação natural que está gritando para que a gente dê espaço, para que a gente deixe acontecer, para que a gente pare como sociedade de querer cobrar e de querer cobrar dentro de um sistema de vida que já não dá certo há muito tempo, que já não dá resultado, que está gerando vidas infelizes, que está gerando um monte de doentes, uma cultura de doentes. Em outro vídeo eu vou falar especificamente dessa cultura que nós sabemos que é o autismo, né? O que está gerando isso? Gente, é muito simples para as leis naturais. Novamente, porque o que está gerando esse quadro de vida, essa natureza humana, é novamente o ambiente. É o ambiente que está gerando isso, é principal, um fator principal dentro desse ambiente, que é o eletrônico, né? Então, na 3ª aula, eu até vim conferir, na 3ª aula nós vamos estar abordando o tema autismo, o tema principal da nossa era de educação e que está sendo consertado, está sendo tratado, está sendo medicado ao invés de ser estimulado e retirado o principal causador, o principal agente causador desse quadro desorganizado de vida humana, que é o efeito autismo. Eu chamo qual é a causa do efeito autismo. E a causa do efeito autismo eu irei revelar e falar e abrir esse tema na aula 3. Não perca, que é imperdível, vai fazer todo um sentido com essa aula 1, com a aula 2 e assim por diante, nessa semana de oficina, de aulas, atividades e conteúdos, para você sair fora da caixinha que nos é passado na sociedade. Uma caixinha às vezes muito pequenininha, que a gente tem que copiar e seguir um padrão, mas a gente às vezes não quer seguir esse padrão. Eu tenho certeza que você que está me assistindo não quer seguir esse padrão. Você quer um padrão natural. Meu ambiente, ó, gente. Vocês estão ouvindo isso? Eu estou ouvindo, mas vocês também estão ouvindo, porque é inevitável. Olha só.
E esse estímulo que nós acabamos de escutar, esse estímulo, ele gera uma série de outras coisas no nosso intelecto, nas nossas emoções. Você percebe que esse som que nós escutamos, ele veio sem ser convidado, né? O nosso ambiente, o meu ambiente me trouxe isso e eu, como ambiente, estou levando isso para você. Então, olha que interessante, olha essa reação, esse efeito que causa esse som, é um som de ambulância, né? O som da emergência. Então, o que tudo isso nos faz pensar? Só por um som. A gente nem viu a ambulância, a gente só escutou o som. Vocês estão me entendendo que isso tudo influencia a nossa vida? Que todos os sons ao redor vão influenciar até mesmo no nosso nível de concentração, no nosso nível de pensamento, de positividade, de negatividade, de tristeza, nas nossas emoções. Vocês estão entendendo? Então eu sempre vou parar para fazer você ouvir o meu ambiente. E se eu puder dizer algo a mais também sobre isso, o ambiente que você está sempre estimulando o que você está sentindo. E assim para as crianças também, né, gente? Sempre, a todo momento, nós somos influenciados por esses sons, porque nós temos uma memória. Nós ouvimos um som e logo sabemos o que é, e logo relacionamos aquilo que existe com o que nós já vivenciamos, né? Então, esse exemplo da ambulância, nós sabemos que uma ambulância está buscando alguém ferido. Muita gente, eu mesmo já pensei, poxa, onde será que está indo essa ambulância? E aí a gente sai totalmente do nosso presente. A gente sai totalmente do nosso meio de vida. Porque esse estímulo, ele está entrando na gente. Naturalmente pelo nosso mecanismo sensorial. Nós não escolhemos, gente. Nós não temos o poder de escolha. Nossos sentidos captam tudo e eles trazem todo o ambiente para dentro de nós e formam nossos traumas, nossas lições, nossa personalidade, nosso intelecto, nosso pensamento, nosso indivíduo, nosso sujeito, nosso eu. A criança, quando ela está em formação, ela ainda não é um sujeito pronto. Aliás, nós adultos também não somos um sujeito pronto. Nós somos sim um sujeito natural que está expandindo, está crescendo e mudando. Nós temos uma plasticidade natural que muda e que tem esse poder de mudança, mas nós só vamos ter o poder de escolha. A sua criança, ela só terá o poder de escolha quando ela atingir o intelecto, porque é somente o intelecto que conhece, que discerne, que associa, que recorda, que filtra, que sabe o que é bom e ruim, porque já passou por experiências nesse sentido. Então, o nosso intelecto natural, ele depende de toda uma sistemática de evolução que se abre de 0 a 7 anos e que nos forma por cada aprendizado vivido, por cada experiência vivida, por cada ambiente vivido, por todos os nossos 5 sentidos. E assim, gente, assim nós somos criados pelos nossos ambientes, não somente pelos nossos pais, que são o principal ambiente, né? Nós, como mãe, pai, como educador, nós somos um principal ambiente, porque nós temos essa visão, essa responsabilidade, mas nós não somos os únicos, porque nós temos visão e responsabilidade. Tudo está educando a todo momento, ao redor, em qualquer ambiente, em qualquer situação, a todo instante. Tudo está sendo estímulo, tudo está sendo absorvido. O que acontece é que, quando eu não sou questionado sobre o que eu sinto, dos meus 5 sentidos,
se eu não sou apresentado ao cheiro da flor, se eu não sou apresentado aos sons do mundo, aos sons dos bichos, aos sons dos carros, aos sons dos ambientes, se eu não sou apresentado a som fraco, som forte, cheiros, toque, textura, se eu não conheço isso, eu não posso me relacionar com isso. Eu não irei me relacionar. Então, gente, vamos olhar para isso, vamos despertar a nossa visão, vamos despertar a nossa percepção como adulto, como mãe, como pai, como educador, como profissional que atua com crianças. Vamos despertar nossa visão natural, nossa percepção natural, de acordo com as leis naturais, que todos nós temos, mas apenas não temos a visão. Nunca fomos apresentados a essas leis. Certo, gente? Então, para finalizar, eu vou te convidar para acompanhar as próximas aulas que vão falar um pouco mais sobre as leis naturais, como você pode aplicar isso no dia a dia, despertar essa visão em você, mãe, pai, educador, e como você pode, por despertar em você, mudar totalmente o poder da sua educação, o poder de você entender o que está acontecendo e ter essa visão do que é necessário ser alimentado, ser decorado no seu ambiente, né? Então vamos olhar para isso, gente, acompanhar essa oficina dessa semana das leis naturais. Vamos trabalhar, vamos estudar, porque nossa natureza quer expandir. Ela quer uma educação nova, ela quer uma educação genuína. Você e eu esperamos por isso todo esse tempo. Nós sempre soubemos que existe algo diferente, algo que nos falta, algo que nós não sabemos às vezes nominar, né? Então, o que é isso, gente? Isso são linguagens, é nosso conhecimento de mundo que precisa ser completado. É a nossa percepção sobre as coisas que estão ao nosso redor e que, se nós não percebemos, elas não fazem diferença, porque a gente não percebe. Nós somos somente influenciados. Então, para que você deixe de ser influenciado e somente influenciado, e para que você possa estimular seu filho e sua filha a pensar, a usar essa natureza perceptiva, com seus 5 sentidos ricos e expandidos, você precisa despertar este poder de percepção natural. Este é o convite desta aula. Primeira aula, nós percebemos nosso campo auditivo. Perceba novamente para não esquecer. Afasta, aproxima. Parece simples, parece pequenininho, porque esse é o primeiro estímulo que nós temos na vida, nosso estímulo auditivo. Mas se você não tem essa percepção do seu campo, do seu poder, do seu filtro auditivo, e que isso te influencia e te emociona, você não tem o poder de escolha. Você somente é influenciado e não domina suas ações. Gente, eu espero que você esteja gostando e que essa aula esteja te servindo, assim como serve a mim e a outras famílias que já utilizam as leis naturais e que já se servem desse conhecimento sensível, simples, lógico, artístico e natural.